Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio. Sou professor de Física e, junto com o professor Jorge Cardoso, fazemos parte do grupo de Ciência da Natureza da Central do Enem. E hoje iniciaremos o estudo da dinâmica. Então, pessoal, para nós iniciarmos aqui o estudo da dinâmica, primeiro a gente tem que saber o que é a dinâmica. Dinâmica é a parte da mecânica, tá? Que estuda as causas que produzem modificações nos movimentos de um corpo, tá? Ou seja, então a gente vai estudar agora os modificadores, tá? Que vão provocar movimento num corpo. Então a gente tem como agente modificador de movimento a força, tá? Então, a força ela é um agente modificador do movimento. Agora, o que é força? Bom, força a gente pode entender como um ato de puxar ou de empurrar. A gente pode observar aqui na figura que essa pessoa aqui, ao empurrar essa caixa, tá? Ela está aplicando uma força F sobre a caixa. Já essa outra pessoa aqui, tá? Ela já está aplicando uma força de puxar, ou seja, um empurra e o outro puxa. Então, ao puxar ou ao empurrar um corpo, você está aplicando o que a gente chama de força. Tudo bem? Bom, então avançando um pouquinho mais, a força ela pode provocar alguns efeitos sobre o corpo, certo? Bom, que efeito ela pode provocar? Ela pode provocar movimento, ela pode deformar e ela pode equilibrar um corpo. Então vamos ver o primeiro. Quando é que uma força altera o movimento de um corpo? Então imagina aqui que eu tenho esse corpo, tá? Esse carro, aonde ele se encontra no repouso. Se eu digo que ele está em repouso é porque a velocidade inicial dele é igual a zero, certo? Devido à força que o motor aplica sobre o carro, tá? Ele vai fazer com que esse carro ele desloque uma certa distância em um certo intervalo de tempo, certo? Devido a essa força, esse corpo ele vai alterar a sua velocidade, de tal maneira que a velocidade agora final, ela já não é mais zero, ela é diferente de zero. Ou seja, então houve aqui o que a gente chama de variação de velocidade. Então, se existe uma variação de velocidade, então a gente pode supor, né, que existe uma aceleração. Por quê? Porque nós já vimos, tá, que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, certo? Então nós temos aí que se houve uma variação de velocidade, então houve um movimento, né? Houve uma aceleração e, consequentemente, um movimento. Então a força provocou um movimento sobre um corpo, tá certo? Ele estava em repouso e ele saiu do repouso, tudo bem? Quando é que uma força agora, vamos ver o segundo caso, quando é que uma força agora pode deformar? Então imagina que eu tenho uma lata de refrigerante e ao aplicar uma força de um lado e do outro com a mão, ela amassa, ou seja, houve uma deformação. Então a força aplicada, tá, provocou uma deformação sobre essa lata. A mesma coisa acontece na colisão de automóveis, tá? Quando um automóvel colide com o outro, há uma deformação devido ao impacto causado, tá? Ou seja, uma força vai existir ali durante aquele impacto, tudo bem? Bom, a outra situação que nós temos é a de equilíbrio de um corpo, tá? Quando é que um corpo se encontra em equilíbrio? Bom, imagina aqui que eu tenho uma gangorra, tá? E uma pessoa sentada de um lado, então ela existe uma força que é chamada de força-peso sobre ela, tá? E aqui eu tenho uma outra pessoa também que tem um peso também, tá? Vou chamar de peso 1 e de peso 2. O suporte que está aqui no meio, ele exerce uma força de reação para cima, tá? Aonde a força de reação, ela vai ter que ser igual a essas duas forças no equilíbrio, claro, tá? No equilíbrio, para que eles mantenham-se ali naquela posição de equilíbrio, a força de reação vai ter que ser igual à soma das duas forças que estão puxando no sentido contrário. Ou seja, a força ela provoca um equilíbrio também, tá? Uma puxando para um lado e duas para o outro lado, tudo bem? A mesma coisa ocorre em edificações,
A engenharia civil trabalha muito com isso. Então, o peso de uma laje, tá? Ela vai ter que ser equilibrada pela força dos pilares, tá? Das colunas. Então, o pilar exerce uma força para cima, tá? E o peso da laje exerce uma força para baixo. Então, para que essa estrutura permaneça estática, que é o objetivo da engenharia, essas duas forças vão ter que estar em equilíbrio, tá? Uma vai ter que ser igual à outra, tudo bem? Bom, então a gente viu que a força ela pode movimentar, deformar e equilibrar um corpo, tudo bem? Bom, agora a gente entra então nos princípios da dinâmica, tá? Existem 3 princípios da dinâmica, o primeiro, o segundo e o terceiro, onde o primeiro ele é conhecido como primeira lei de Newton ou princípio da inércia, tá? Para a gente entender esse princípio da inércia, a gente tem que voltar um pouco lá no passado, lá na época de Aristóteles, tá? Naquela época, acreditava-se que para um corpo se manter em movimento era necessário um agente, uma força, tá? Para que ele continuasse sempre em movimento. Se essa força cessasse, o corpo voltaria o que eles chamavam na época de estado natural de repouso. Eles defendiam que o estado natural de um corpo sempre era o repouso. Bom, é fácil entender. Imagina aqui o técnico do Flamengo, né, o Jorge Jesus, dando um chute nessa bola, tá? Então, ao chutar a bola, ele aplica uma força F e essa bola ela tende a se movimentar, tá? Só que a força, assim que a bola saiu do alcance do Jorge Jesus, a força cessou entre eles dois. Então a bola ela ia se movimentando, tá? Só que vai chegar um momento em que ela ia parar. Por quê? Porque não tem mais força agindo sobre ela, tá? Só que na época eles não conheciam o conceito, não tinham a ideia de atrito, resistência, ou se tinham, não levaram em consideração isso daí, tá bom? Então, avançando um pouco mais. Aí Galileu, ainda no princípio, né, no primeiro princípio da inércia, Galileu afirmou o seguinte, afirmou que na ausência de força, o corpo não parava, ele continuava o movimento, só que ele continuava o movimento retilíneo, tá? E com velocidade constante. Bom, aí é fácil também entender essa ideia de Galileu, tá? Então imagina que eu tenho um disco, tá? Um disco de hóquei, né? E aí eu tenho aqui o taco, né? O bastão aqui para arremessar o disco. E aí você dá ali uma tacada aqui, arremessa esse disco. E aí eu coloquei 2 superfícies para a gente poder entender. Imagina que você arremessa em uma superfície, uma estrada de terra, tá? Então, quando eu arremessar, ele vai se movimentar, só que vai andar um pouquinho por causa da resistência e vai parar, tá certo? Agora imagina uma superfície, uma pista de gelo, onde a resistência do gelo é muito menor que a estrada de chão, tá? É quase zero a resistência de atrito aqui. Então eu pego o disco, ao aplicar uma força, ele vai se movimentar uma distância bem maior. Então Galileu supôs o seguinte: suponha que essa superfície seja perfeitamente lisa e que não exista atrito, ausência de força sobre o disco, ou seja, ele ia continuar o movimento em linha reta e com uma velocidade constante, certo? Então era uma ideia razoável também, tá? Mas aí chegou uma outra pessoa, tá? Antes dessa outra pessoa, então Galileu ainda tirou algumas conclusões, né? Então Galileu chegou a umas outras conclusões, que disse o seguinte: a essa tendência de continuar o movimento, Galileu chamou de inércia, tá? Ou seja, resistir às mudanças no seu estado de repouso ou de movimento. Então ele diz o seguinte: o que é inércia? Inércia
é a tendência que um corpo tem de resistir às mudanças. Então é fácil entender também isso daí. Vamos lá para a explicação. Então imagina aqui uma pessoa empurrando um carrinho de supermercado e uma outra pessoa empurrando um caminhão, uma caçamba, por exemplo, tá? Os dois estavam em repouso, velocidade inicial igual a zero. Bom, para que esses dois corpos eles adquiram movimento, eu tenho que aplicar uma força, sendo que a força que eu vou aplicar sobre o carrinho, tá? A força sobre o carrinho, ela é menor que a força sobre a caçamba, tá? Para a caçamba se movimentar, ela tem que ter uma força muito maior, certo? Ele tem muito mais massa. Então, Galileu disse o seguinte, a massa está ligada diretamente à inércia, ou a inércia está ligada diretamente à massa, tá? Ou seja, maior massa, maior resistência, ele vai ter uma tendência maior de resistir à mudança. Se ele estava em repouso, ele vai continuar o repouso, tá? Vamos agora imaginar que os dois exemplos anteriores, a velocidade agora era de 5 metros por segundo, tá? Então, o corpo, aqui o carrinho, ele estava em movimento com uma velocidade de 5 metros por segundo. A mesma coisa aconteceu com a caçamba. Então, imagina o seguinte, imagina que nós estejamos nesta posição aqui para aparar, tá? Ficar segurando o objeto que vinha em direção a gente. Bom, o carrinho, por ele ser mais leve, por uma massa menor, eu aplico uma força bem menor para poder ele parar. Já para eu fazer essa caçamba parar, eu tenho que aplicar uma força bem maior, ou seja, é melhor sair da frente dela, tá? Eu não quero ficar na frente dela, porque ele tem uma massa muito grande, tá? Ou seja, então a gente pode concluir o seguinte aqui da inércia. Um corpo mais leve, de menor massa, ele consegue se movimentar muito mais fácil, tá, que um corpo de maior massa. Ou seja, o corpo de maior massa resiste mais a sair do repouso. Em compensação, quando ele adquire o movimento, ele resiste mais em querer parar. Ou seja, o corpo de maior massa demora mais a sair do movimento e demora mais a parar, tá? Então, vai ser muito mais difícil eu conseguir fazer um corpo de maior massa parar, tudo bem? Então, isso é a inércia. A inércia está ligado diretamente à massa de um corpo, tudo bem? Bom, aí Newton, ele pegou e disse o seguinte, ele refinou essas ideias, né? Ele pegou e disse o seguinte, que se nenhuma força resultante, ele acrescentou aqui força resultante, atuar sobre o corpo, ele permanecerá em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, tá? Ou seja, se a força resultante for igual a zero, então a velocidade do corpo vai ter que ser constante. Quando eu digo velocidade constante, ou o corpo ele se encontra em repouso, ou ele se encontra em movimento retilíneo e uniforme. E quando isso acontece, a aceleração desse corpo é nula, é igual a zero, certo? Bom, então ele falou força resultante. Mas o que é força resultante? A gente pode entender força resultante como sendo uma ou um conjunto de forças que atuam sobre o corpo, tá? Vai depender de cada situação. Conforme a gente for ver as aplicações, você vai entender melhor esse conceito de força resultante sobre um corpo, tudo bem? Bom, por enquanto, não se preocupe com isso aqui, tá? A gente tem uma situação aqui, né, da inércia, onde o motoqueiro, ele estava em cima da moto, tá? Aí, a moto, ao colidir no muro de pneus, a moto parou, mas o motoqueiro não. Ele continuou o movimento por causa da tendência dele de movimento. Ele estava em movimento, ele tende a continuar o movimento, tá? Como não existe nenhuma força agindo sobre ele, ele vai continuar o movimento, já que ele estava em movimento, tá certo? Isso daqui é muito parecido com
a situação do automóvel. Quando você está dentro de um automóvel, o automóvel estava em movimento, você por estar dentro do automóvel também está em movimento. Então o automóvel colide com uma parede. Você, se não estiver usando cinto de segurança, você vai ser arremessado contra o para-brisa. Tá? Por quê? Porque você estava em movimento, tende a manter o movimento. Então, como é que eu consigo parar, então, para que eu não seja arremessado contra o para-brisa do automóvel? Tá? Aí eu tenho que usar o cinto de segurança. Então, o cinto de segurança ele vai ser o agente externo, ele vai ser a força resultante que vai segurar, que vai modificar meu estado de movimento. Eu estava em movimento, o cinto de segurança modificou, fazendo com que eu pare, então eu fico preso dentro do automóvel para que assim eu não seja arremessado contra o para-brisa. Tudo bem? Bom, então vamos ver uma aplicação. De acordo com o princípio da primeira lei de Newton, tá? É o princípio da primeira lei de Newton. Ele diz o seguinte: um corpo permanece em movimento enquanto houver uma força atuante sobre ele. Aí eu te falo, é certo? Está certo ou está errado? Aí você vai dizer, claro, professor, está errado. Isso aí, está errado por quê? Porque essa ideia de permanecer o movimento era na época de Aristóteles e não na primeira lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton, ela diz que o corpo, se não houver forças resultantes sobre ele, ele mantém o movimento, tá? Ele mantém o seu estado natural. Se ele está parado, permanece parado. Se está em movimento, continua o movimento. A letra B, ele diz o seguinte: quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, ou seja, for igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Gente, nós vimos ainda agora, ou o corpo ele pode estar em repouso, ou ele pode estar em MRU, tá? Ou em repouso, ou MRU. Então a letra B está errada, tá? A letra C, a inércia de um objeto independe da massa. Opa, ela depende, tá? Então está errado também. Letra D, uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Na primeira lei de Newton, vai existir aceleração? Não, a aceleração é constante, mas só que ela é igual a zero. Tá? Então, eu posso ter aceleração constante diferente de zero, mas não na primeira lei de Newton. Na primeira lei, a aceleração é igual a zero, então está errada. Então, a letra E diz o seguinte: um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Opa, essa é a alternativa correta, certo? Deu para entender? Bom, então isso é a aplicação da primeira lei de Newton. Vamos para a segunda lei de Newton. Para a gente iniciar a segunda lei de Newton, vamos ver aqui duas situações. Primeira situação, suponha que eu tenha aqui um corpo onde a massa dele é constante e igual a 1.000 kg. Quando eu aplico uma força de 4.000 newtons sobre ele, tá? Eu vou ter aí uma aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Já quando eu aplico uma força de 8.000 newtons, ou seja, dobrei aqui o valor da força, a aceleração experimentada pelo corpo foi de 8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, houve também uma duplicação, da aceleração, ela dobrou também. Tá? Então, o que é que a gente consegue observar aí? Que quando aumenta a força, aumenta a aceleração. Então, a aceleração ela é proporcional, ou seja, diretamente proporcional à força resultante. Já nessa outra situação, em que a força é igual a 4.000 newtons, a gente consegue observar o seguinte,
né? Suponha 4.000 newtons constante. Suponha que agora eu tenha aqui um corpo de 1.000 quilogramas. Ao aplicar uma força sobre esse corpo, como resposta foi observado uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Já quando eu apliquei uma força de 4.000 newtons, quando eu apliquei uma força sobre um corpo de 4.000 quilogramas, tá? A resposta obtida foi de 1 metro por segundo ao quadrado. Espera aí. Houve um aumento da massa e houve uma diminuição da aceleração. Então, isso quer dizer o seguinte, que quando eu aumento a massa, a aceleração diminui desde que a força mantenha-se constante. Então, a gente pode concluir que a aceleração ela é inversamente proporcional com a massa. Tá? Então, em resumo, se a força ela é proporcional à aceleração e a aceleração é inversamente proporcional à massa, então a segunda lei de Newton enuncia da seguinte forma, que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração, tá? Adquirida pelo corpo devido à força resultante que age sobre ele. Ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração adquirida pelo corpo, tá? Onde a aceleração adquirida ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante aplicada. Tudo bem? Bom, a unidade da segunda lei de Newton no Sistema Internacional de Medidas é que força é representada em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, vamos ver uma aplicação da segunda lei de Newton. Suponha que um cabo de reboque ele rompe-se quando sujeito a uma tensão maior que 1.600 newtons. E ele é usado para rebocar um carro de massa 800 kg num trecho de estrada horizontal. Então, imagina aqui que eu tenha, tá? Um carro, onde a massa desse carro é 800 kg e a tensão aplicada aqui, a força máxima é de 1.600 newtons. Eu posso aplicar forças menores, o cabo não vai romper. Mas se eu aplicar uma força maior que 1.600, então o cabo rompe. Então o objetivo é qual é o valor máximo suportado. Então eu tenho que usar a força de 1.600. Bom, como a segunda lei de Newton diz que força resultante é massa vezes aceleração, e a força resultante que está agindo aqui é 1.600 newtons, a massa é 800, então a gente descobre qual é a aceleração. Bom, 800 está multiplicando, vai passar dividindo, então fica 1.600 dividido por 800 é igual a A, então A vai ser igual... Bom, fazendo essa divisão aqui, a gente chega à conclusão que é 1.600 por 800 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, a gente tem como resposta da questão a letra B, certo? Então, essa é a alternativa correta. Bom, já na terceira lei de Newton, a gente tem a seguinte situação. Newton afirmou o seguinte, que todas as forças elas surgem aos pares. Ou seja, para toda ação, eu tenho que ter uma reação. Esse é o terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação. Tá certo? Para toda ação, eu tenho uma reação. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Suponha que você dá um chute numa bola, então você aplica sobre a bola uma força F. A bola, como as forças elas surgem aos pares, então a bola vai reagir sobre o seu pé com uma força F também, tá? Sendo que em módulo, vou chamar de F' a reação da bola. Em módulo,
a força que eu apliquei sobre a bola, ela é igual à força de reação que a bola aplicou sobre o meu pé, certo? Mesma direção, se as forças estiverem na horizontal, as duas vão estar na horizontal, certo? Mesma direção, porém, sentidos opostos. Então, a força que eu apliquei, ela é igual em módulo à força de reação, porém, o sentido é oposto, certo? Ok? É uma informação muito importante. Essa ação e reação, elas sempre vão atuar em corpos diferentes. O F atuou na bola, o F' atuou no pé do jogador aqui, tá? Então, elas atuam em corpos diferentes, certo? Bom, vamos ver uma aplicação. Em tirinhas, é muito comum encontrarmos situações em que envolvem conceitos de física e que, inclusive, têm sua parte cômica relacionada, de alguma forma, com a física. Considere a tirinha envolvendo a turma da Mônica, mostrada a seguir. Então, aqui eu tenho a Mônica e aqui os outros componentes, tá? Então, vamos lá. Suponha que o sistema se encontra em equilíbrio. Opa, legal. É correto afirmar que, de acordo com a terceira lei de Newton, tá? A força que a Mônica exerce sobre a corda, então vem cá, é aqui na corda, tá? A força da Mônica, certo? Então, a força que a Mônica exerce na corda, tá? E a força que os meninos exercem sobre a corda formam para ação e reação. Aqui é a força dos meninos, certo? Vou chamar de F'. Então, F', meninos sobre a corda. Não, elas, como estão em equilíbrio, elas vão ser iguais, mas ela não constitui o para ação e reação, tá? Ele não é ação e reação, tá? Não é ação e reação, ok? Então, está errada, tá bom? Letra B. A força que a Mônica exerce sobre o chão e a força, olha, sobre o chão e a força que que a corda faz sobre a Mônica formam para ação e reação? Espera aí. A Mônica exerceu sobre o chão. Então, o chão tinha que reagir sobre a Mônica e não a corda reagindo sobre a Mônica. Então, está errado. Letra C. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam para ação e reação? Opa! Essa é a alternativa correta, a letra C, tá? Mas vamos dar uma analisada na letra D. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos reagem sobre o chão formam para ação e reação? Não, são corpos diferentes, mas não constituem o para ação e reação. No caso, a corda tinha que reagir sobre a Mônica, tá? Então, assim a gente finaliza aqui a explicação das leis de Newton, tá certo? Aí a gente agora vai para uma próxima aula. Na próxima aula a gente vai abordar, tá, as forças especiais. Força peso, força normal, força tração, força de atrito, tá? Força elástica. A gente vai ver essas forças especiais, ok? Até a próxima aula. Tchau!